Oi, pessoal! Vamos abordar aqui a solução de exercícios envolvendo vetores no espaço. Vamos iniciar pela representação geométrica de vetores, onde a origem e a extremidade são pontos do espaço tridimensional fora da origem. Dados os pontos A, B, C e D, a representação do vetor BA é realizada considerando-se a origem no ponto B e a extremidade em A. B é um ponto no plano YZ, pois tem coordenadas x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 1. A é um ponto no plano XY, pois x igual a menos 1, y igual a 4 e z igual a 0. Nesta representação, temos então a ideia da posição do vetor BA. O vetor CD tem origem C de coordenadas x igual a 1, y igual a 3 e z igual a 2 e extremidade no ponto D, que está no eixo Z, pois x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 4. Neste exercício, vamos trabalhar com a expressão cartesiana do vetor, procurando perceber que esta forma de representar um vetor descreve quais são suas coordenadas. Nessa expressão, as coordenadas de cada vetor são os coeficientes dos vetores i, j, k, que são vetores unitários com a direção de cada eixo. I tem a direção de x, j tem a direção de y e k tem a direção de z. Assim, na expressão cartesiana, o escalar ou coeficiente de i é o valor da abscissa x, o coeficiente de j é o valor da ordenada y e o coeficiente de k é o valor da cota z. Assim, o vetor u, que tem expressão cartesiana k menos 3i, tem cota z igual a 1, abscissa x igual a menos 3 e ordenada y igual a 0, pois o vetor j não aparece na expressão. Então, as componentes do vetor são menos 3, 0 e 1. O vetor v tem coeficiente de i igual a 0, de j é igual a 1 e de k é igual a 0. Então, as componentes desse vetor são 0, 1 e 0. O vetor w tem coeficiente de i igual a 1 meio, de j é 1 e de k é 1. Então, w tem componentes 1 meio, 1 e 1. Neste exercício, queremos abordar como obtemos as componentes de um vetor se ele foi definido por dois pontos, como representamos graficamente no exercício 2. Onde foram dados os pontos A, B, C e D e representados os vetores BA e CD. As componentes desses vetores são obtidas subtraindo-se as coordenadas dos pontos que definem esse vetor. Ou seja, se temos um vetor PQ, calculamos Q menos o P, coordenadas da extremidade menos coordenadas da origem desse vetor. Assim, para obtermos as coordenadas do vetor BA, calculamos A menos B, que consiste em tomarmos as coordenadas de A e as coordenadas de B e subtraímos as coordenadas correspondentes, x igual a menos 1 menos x igual a 0, que resulta em menos 1. Y igual a 4 menos y igual a 1, que resulta em y igual a 3. Z igual a 0 menos z igual a 1 resulta em menos 1. As componentes menos 1, 3, menos 1 representam a extremidade do vetor que tem origem na origem do sistema. Da mesma forma, para determinarmos as componentes do vetor definido pelos pontos C e D, subtraímos D menos C e, tomando as coordenadas do ponto D e do ponto C, calculamos 0 menos 1, obtendo menos 1, 0 menos 3, obtendo menos 3, e 4 menos 2, obtendo 2,
que são as componentes do vetor CD. Tendo definido como representamos os vetores no espaço, vamos agora trabalhar com as operações entre vetores. Iniciamos olhando para a interpretação e representação geométrica da soma de vetores, ou seja, sem trabalhar ainda com suas coordenadas. Dados os vetores u, v e w, com indicação do seu comprimento, direção e sentido, vamos representar a soma de u mais v mais w. O vetor resultante dessa soma é obtido utilizando-se a regra do polígono. Representamos o primeiro vetor da soma, nesse caso o vetor u, mantendo a direção, sentido e comprimento. Na extremidade de u, acrescentamos o próximo vetor da soma, que é o vetor v, mantendo a direção, sentido e comprimento. Observem que a origem do vetor v fica na extremidade de u. Agora, na extremidade de v, acrescentamos o vetor w. O vetor resultante é então obtido fechando-se o polígono, unindo a origem do primeiro vetor com a extremidade do último. Esse vetor R representa a soma de u mais v mais w. Procedendo da mesma forma, vamos agora somar w mais v mais u. Representamos, então, o vetor w. Na sequência, representamos o vetor v na extremidade de w e finalizamos acrescentando na extremidade de v o vetor u. O vetor resultante é obtido unindo-se à origem de w, que é o primeiro vetor da soma, com a extremidade u, o último vetor da soma. Observamos nessas representações que os vetores R nas duas operações são equivalentes. Essa é uma das propriedades da soma de vetores, a comutatividade. No exercício anterior, realizamos a soma geométrica de vetores. Vamos agora realizar a soma algébrica, ou seja, utilizaremos as coordenadas dos vetores para calcular as operações indicadas. Nessa forma, o vetor resultante será obtido somando-se as coordenadas correspondentes dos vetores. Assim, para obtermos o vetor resultante da soma dos vetores u, v e w, tomamos as coordenadas de u, que são -1, 0 e 2, as coordenadas de v, que são 1, 2, 3, e as coordenadas de w, que são 0, -1, -2. Somamos, assim, as abscissas de cada vetor, -1 mais 1 mais 0, as ordenadas, 0 mais 2 menos 1, e as cotas, 2 mais 3 menos 2, obtendo as componentes do vetor resultante, 0, 1, 3. Da mesma forma, para somarmos os vetores w, u e v, tomamos as coordenadas desses vetores e somamos as correspondentes entre si, obtendo o vetor resultante dessa soma. Notem que aqui observamos novamente que a propriedade comutativa é válida na adição de vetores. Nos dois casos, obtivemos o mesmo resultado, embora tenhamos realizado a soma dos termos em ordens diferentes. Há muitas outras propriedades que você irá descobrindo ao trabalhar com vetores e pode encontrá-las nas bibliografias que sugerimos. Queremos aqui aplicar as operações de adição e multiplicação por escalar aos vetores representados geometricamente no exercício 5 para obter o vetor resultante de 2u menos w. Pela regra do polígono, iniciamos representando o vetor 2u. Este termo indica que vamos tomar o vetor u com o dobro do comprimento, mas mantendo o mesmo sentido. Agora, na extremidade desse vetor, vamos adicionar o vetor menos w, que significa tomar o vetor w com o mesmo comprimento,
mas trocando o sentido, ou seja, tomando seu oposto. Como o vetor W está apontando para cima, seu oposto apontará para baixo. Fechamos agora o polígono, unindo a origem do vetor 2U com a extremidade de menos W, obtendo o vetor resultante R. Neste exercício, também iremos trabalhar com a soma geométrica de vetores, utilizando a regra do polígono e considerando que os vetores são as arestas de um tetraedro com vértice nos pontos P, Q, R e S. Observemos então que no item A, tomaremos o vetor PQ e na sua extremidade adicionamos o vetor QR. O vetor resultante terá então origem em P, que é a origem do primeiro vetor da soma, e extremidade em R, que é a extremidade do último vetor da soma. Assim, PR é o vetor resultante dessa soma. No item B, tomaremos o vetor RP e na sua extremidade adicionamos o vetor RPS. O vetor resultante terá então origem em R e extremidade em S. Assim, RS é o vetor resultante dessa soma. No item C, observem que vamos trabalhar com o oposto do vetor PS. Então, podemos inicialmente reescrever a soma na forma QS mais SP, onde já trocamos o sentido do vetor PS. Tomando então o vetor QS e na sua extremidade adicionamos o vetor SP, obtemos o vetor resultante com origem em Q e extremidade em P. Assim, QP é o vetor resultante dessa soma. No item D, tomamos o vetor RS e na sua extremidade adicionamos o vetor SP. Na extremidade de SP, adicionamos o vetor PQ. O vetor resultante terá então origem em R e extremidade em Q. Assim, RQ é o vetor resultante dessa soma. Neste exercício, queremos trabalhar a ideia de que, dado alguns vetores, podemos obter novos vetores a partir deles, através do que chamamos de combinação linear. Por exemplo, no item A, vamos obter um novo vetor W, tomando o dobro do vetor U adicionado ao triplo do vetor oposto de V. Usando então as coordenadas dos vetores U e V, observamos que as operações que realizaremos nessa combinação linear são a adição e a multiplicação por escalar. Assim, começamos realizando as multiplicações por escalar. 2, que multiplica as coordenadas de U, e menos 3, que multiplica as coordenadas de V, obtendo a soma do vetor de componentes 4 menos 2, 0, com menos 18, 9, 0. E realizando a soma, obtemos esse novo vetor W, obtido pela combinação linear de U e V, que tem componentes menos 14, 7 e 0. Da mesma forma, vemos nesses outros exemplos que, escolhendo outros valores para os escalares que multiplicam U e V, obtemos novos vetores do R3. No item B, os escalares ou coeficientes utilizados foram 2 e 1, gerando o vetor de componentes 10, menos 5 e 0. No item C, os escalares utilizados na combinação linear de U e V foram 3 e menos 1, gerando o vetor nulo. Esse último resultado apresenta uma situação que interessa bastante no estudo das combinações lineares. Numa combinação linear, existe sempre escalares diferentes de 0 que tornem a combinação nula?
Essa será a questão abordada no próximo exercício. Dados os vetores u, v e w, queremos verificar se eles são linearmente independentes. Isto consiste em determinar os coeficientes da combinação linear que levam a gerar o vetor nulo e identificar se esses coeficientes são todos nulos ou se há coeficientes diferentes de zero. Assim, iniciamos escrevendo a forma geral dessa combinação linear. Como temos 3 vetores, queremos determinar 3 coeficientes que aqui chamaremos de A, B e C, escrevendo assim a seguinte combinação linear: AU mais BV mais CW igual ao vetor nulo. O V e W são os vetores dados. A, B e C são então as variáveis, as incógnitas que desejamos determinar. Partindo dessa equação, vamos agora substituir as coordenadas dos vetores u, v, w e do vetor nulo. No lado esquerdo, vamos primeiro resolver as operações de multiplicação por escalar, multiplicando A pelas coordenadas do primeiro vetor, multiplicando B pelas coordenadas do segundo vetor e multiplicando C pelas coordenadas do terceiro vetor. Ficamos então com a soma de 3 vetores, que realizaremos somando as abscissas entre si, depois as ordenadas e as cotas. Esta soma resulta num vetor com 3 coordenadas, onde em cada uma delas há uma expressão envolvendo as variáveis A, B e C. Como no lado esquerdo temos um vetor que deve ser igual ao vetor nulo que está no lado direito da equação, então, pela igualdade de vetores, sabemos que só obteremos essa igualdade se as coordenadas desses vetores forem iguais entre si. Assim, o valor de 4A mais 2B mais 3C no lado esquerdo deve ser igual a zero, que está no lado direito. Essa condição gera uma primeira equação que devemos resolver. Também o valor de menos A mais B menos 4C no lado esquerdo deve ser igual a zero, que está no lado direito, gerando uma segunda equação a ser resolvida. Por último, a terceira expressão 11A mais B mais 6C também deve ser igual a zero, gerando a terceira equação a ser resolvida. Para encontrar os valores desses coeficientes, que são as variáveis do sistema, teremos que encontrar a solução dessas equações, que formam um sistema linear, pois as 3 equações envolvem as mesmas variáveis A, B e C. Vamos então resolver esse sistema escrevendo a matriz ampliada e aplicando as operações elementares. Na primeira coluna da matriz ampliada, vamos obter 1 na primeira linha e zeros abaixo dele. Para isso, primeiro dividimos toda a linha 1 por 4, ou seja, aplicamos a operação elementar L1 dividido por 4. Para zerar o primeiro elemento da segunda linha, aplicamos a operação L2 mais 9 vezes a linha 1, pois 9 é o oposto do número que vamos zerar, o menos 9. E para zerar o primeiro elemento da terceira linha, aplicamos a operação linha 3 menos 11 vezes a linha 1, pois menos 11 é o oposto do número 11 que vamos zerar. Agora, trabalhando na segunda coluna, para obter 1 na segunda linha, dividimos a linha 2 por 11 meios, ou multiplicamos por 2 onzeavos, que é a forma equivalente. Temos agora que zerar na terceira coluna o elemento abaixo do 1. Calculamos então linha 3
mais 9/2 da linha 2. Obtivemos uma linha nula na matriz. Assim, a terceira coluna não terá pivô, somente a primeira e a segunda coluna. Como o sistema tem 3 variáveis e apenas 2 colunas pivôs, há uma variável livre, tornando o sistema consistente e indeterminado. Dessa forma, os coeficientes A, B e C não serão unicamente nulos, e assim, como haverá valores diferentes de 0 para esses coeficientes da combinação linear, concluímos que os vetores são linearmente dependentes. Nesse último exercício, vamos considerar o tetraedro representado no primeiro octante do sistema cartesiano e determinar a medida das arestas da base no plano XY, a altura do tetraedro e o seu volume. Como o exercício nos pede para calcular a medida das arestas e a altura, que são definidas por pontos do espaço, vamos aplicar o conceito da distância entre pontos, que equivale a calcular o comprimento dos vetores definidos por esses pontos. Essa distância ou comprimento do vetor é calculado pela fórmula que envolve as coordenadas dos pontos que definem esse vetor. Vamos considerar os seguintes vértices do tetraedro: O, a origem, A, o ponto no eixo X, B, o ponto no eixo Y e C, o ponto no eixo Z. No plano XY, temos as arestas OA, OB e AB, cujas medidas teremos que calcular. O comprimento de OA é calculado pela raiz quadrada da diferença das coordenadas de A e de O elevadas ao quadrado. Obtemos que a aresta OA tem comprimento 6. Usando as coordenadas de B e O, obtemos que o comprimento da aresta OB é 4. E agora, usando as coordenadas de B e de A, obtemos que o comprimento da aresta AB é raiz quadrada de 52. No eixo Z, a altura do tetraedro é representada pelo vetor OC. Assim, substituindo as coordenadas de C e de O na fórmula da distância entre dois pontos, obtemos que a altura do tetraedro é 3. Podemos, então, agora calcular o volume do tetraedro, multiplicando a área da base pela altura e dividindo por 3. A base é um triângulo retângulo de lado OA e OB. Assim, a área da base é calculada multiplicando a base vezes a altura desse triângulo, dividido por 2, que são as medidas OA vezes OB divididos por 2. Como a área da base é 12, multiplicando pela altura do tetraedro, que é 3, obtemos 36 e dividindo por 3, vamos obter que o volume do tetraedro é 12. Com estes exercícios, esperamos ter lhe ajudado a compreender como representamos vetores no espaço, como realizamos combinações lineares e identificamos se os vetores são linearmente independentes e como aplicar a fórmula da distância entre dois pontos do espaço. Bom estudo!